gosta de gente abelhuda, que se mete na vida dos outros. Por quê? Porque geralmente uma pessoa que faz isso não está cuidando da sua própria vida, tem tempo para ficar criando problemas para os outros. É por isso que a Bíblia nos diz lá em Romanos 14 que cada um dará conta de si mesmo a Deus. É muito importante entender que temos uma vida só, com uma responsabilidade perante Deus e o próximo. Por isso, não gaste o seu tempo cuidando indevidamente da vida dos outros e preste atenção à sua própria responsabilidade que você tem diante de Deus, diante do próximo, como diz a palavra. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma celebração da IBNU. Vamos juntos, como corpo de Cristo, celebrar ao nosso Deus. Força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos a tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, por Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e te celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e te celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Nesse momento de gratidão, eu sou muito grato pela família. Não apenas a minha família, a família de sangue, a família do casamento, a família dos pais, dos pais da minha esposa, a minha família que já foi gerada, os meus filhos, a minha filha,
mas muito mais a família da fé. A família que Deus colocou na nossa vida, a família que Deus aproximou de nós e para que nós pudéssemos caminhar juntos nas dificuldades dos enfrentamentos que nós temos na nossa vida. Eu agradeço demais a Deus pela família estendida, a família em Cristo Jesus. E convido você também a fazer isso hoje. Pense nas pessoas que estão ao seu redor. Talvez você está vivendo um momento de isolamento, um momento de dificuldade. Peça ao Senhor que abra o seu coração e abra o coração das pessoas que estão ao seu redor para que você também agradeça a Ele pela família da fé. Essa família que tem apoiado trabalhos em tantos lugares, apoios humanitários, apoios de evangelização em vários lugares do mundo. É a família que Deus nos deu e eu sou muito grato a Ele porque nós podemos viver em comunhão. Tem sim uma rusga, uma faísca saindo aqui e ali, mas como diz Provérbios, né? Assim como o ferro afia o ferro, um homem afia o outro. Você está sendo aí afiado pela família que Deus te deu para você ser uma versão melhor do que você é hoje. Então, agradeço demais a Deus pela família da fé e a família também aqui do YouTube que tem acompanhado a IBNU há tanto tempo. Deus o abençoe. Todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Vamos agora para o nosso momento de oração. Quero convidar você para se juntar com a gente nesse momento. Coloque os seus pedidos diante de Deus, aquelas coisas que você precisa, aquelas coisas que você necessita. Quero que você também agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida, na vida das pessoas que estão ao seu redor. Senhor Deus, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que nós pudemos ver, Senhor, da Tua obra. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado das nossas famílias. E pedimos também, Senhor, para que o Senhor venha sobre esses pedidos, essas necessidades, Senhor. Por aquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade financeira, alguma situação de saúde. Senhor, nós pedimos a Tua intervenção. Que o Senhor abençoe cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Não fica bem a gente passar bem o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, por providência, sim, por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. A noiva e a prostituta. Todos nós precisamos ter o que comer, o que beber, o que vestir e de histórias. O seu corpo é sustentado pelo arroz, pelo feijão, pela carne e pelas palavras que você ouve, pelas histórias que você tem na sua memória e no seu coração. E um exemplo muito claro que com certeza você já observou são as crianças. As crianças mal nasceram, mal aprenderam a falar e o que é que elas querem ouvir? Histórias. De maneira muito intuitiva, as crianças sabem que precisam de enredo, sabem que precisam ou que elas gostam e têm prazer em histórias que têm começo, meio e fim. E a Bíblia parece ser muito consciente dessa necessidade humana. Uma passagem que aparece logo no Pentateuco e que tem toda a relevância tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento é o que está em Deuteronômio 8. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E esse é um texto que tem muita relevância porque também é citado pelo nosso Senhor. Jesus, quando é tentado por Satanás e é tentado a transformar as pedras em pães, como é que ele responde a Satanás? Deuteronômio capítulo 8. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E é importante a gente perceber que não são quaisquer palavras, são palavras que fazem sentido e são palavras que dão sentido para a nossa existência. Quando Jesus prega uma mensagem muito dura e muitos dos seus seguidores desistem de ser seus seguidores, ele se volta para os discípulos mais próximos, aqueles que se tornam os apóstolos,
E ele pergunta: será que vocês não querem procurar um outro mestre? Será que vocês não querem seguir uma mensagem que seja mais fácil de aceitar e um peso que seja mais fácil de carregar? E o que é que Pedro responde para Jesus? Para onde iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Nós precisamos de palavra, mas não qualquer palavra. Precisamos de história com enredo. Nós precisamos de história com enredo, mas não qualquer enredo. Nós precisamos do enredo da eternidade. E a gente então olha para essa necessidade básica do ser humano, tanto aquilo que ele come, o que ele veste e o que ele precisa ouvir e assumir como sendo a sua própria história, e a gente encontra um fato muito impressionante na história da salvação que é contada pela Bíblia. Porque a Bíblia é um livro, conta uma história, mas ao mesmo tempo não é um livro apenas. São 66 livros. E é um livro com uma característica muito particular que não se compara a nenhuma outra obra. A Bíblia foi escrita ao longo de mais de 1000 anos por personagens de contextos históricos muito diversificados, antes do período monárquico, durante o reino, durante o exílio, durante a opressão de diferentes impérios sobre o povo de Deus. Homens e mulheres participaram dessa trajetória, e isso foi feito em uma condição que é quase impensável para a gente. Imagine escrever um livro coerente ou escrever uma história coerente que se inicia em 2024 e esse livro termina de ser escrito em 3024. É muita coisa, é um tempo muito vasto, é uma diversidade muito grande. E essa vastidão é algo tão impressionante que ela apresenta para a gente, leitores da Bíblia, um risco. Qual é o risco de nós lermos um livro com essas características? É de nós termos muitas impressões, mas nenhuma imagem. É de nós termos muitos detalhes, mas nenhum enredo. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos estar conscientes disso. Existe aqui muitas coisas, mas no fim todas elas estão contando uma história. E o Apocalipse é colocado na Bíblia justamente para remediar esse mal. O Apocalipse é apresentado da forma que é e é colocado no lugar onde é colocado para nos proteger da incoerência. O Apocalipse é colocado na Bíblia para nos proteger da incoerência, porque esse é o último livro da Bíblia e ele não nos apresenta simplesmente um conjunto de histórias exemplares. A gente olha para o Apocalipse e percebe que essa é uma história que tem final. A Bíblia não para abruptamente. Nós não temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a Torá. Nós não temos, além disso, os escritos, os profetas, depois a história de Jesus, depois as cartas de Paulo, as cartas gerais e pronto. Acabou numa carta, acabou numa correspondência. Não é assim que a Bíblia conclui e termina, fecha o cânon dos 66 livros que acreditamos ser inspirados por Deus. A Bíblia conta uma história que tem final. E mais do que ponto final, a Bíblia e o Apocalipse nos contam uma história que tem finalidade. Essa história não para abruptamente, ela tem final e é um final que apresenta propósito, objetivo. Todas essas coisas estavam caminhando até chegar esse momento, até chegar esse ponto que João enxerga, vê, ouve e narra com muito cuidado e nos apresenta de uma forma muito coerente. Há não só impressões, mas há uma imagem. Há não só fatos, mas sim enredo. Essa é uma história que tem começo, meio e fim. E esse ponto final da história, e esse ponto com finalidade da história, aparece nos títulos de Deus e do Cordeiro em Apocalipse. Você vai lembrar que logo no capítulo 1 de Apocalipse a gente tem Deus chamado de Alfa e Ômega. Esse é o título também que é apresentado para o Cordeiro. Esse é aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E fim aparece no grego, na língua em que originalmente o Apocalipse foi escrito, como sendo a palavra telos. E a palavra telos em grego indica duas coisas. Indica tanto que esse é o fim da história, mas tanto também que esse é o ponto para o qual a história convergia. Essa é toda a finalidade de todas as histórias individuais. Jesus é o telos da história. Isso é muito importante porque a gente passa a ver de maneira muito explícita, já apareceu em outros momentos do Novo Testamento, mas no Apocalipse de forma especial, que Jesus é o telos, é o objetivo, é a finalidade
para a qual todas as coisas foram construídas, se desenvolveram e todas as histórias individuais se desenvolveram até chegar esse momento em que Cristo faz e completa aquilo que ele veio fazer e realizar. Então a gente aprende com o Apocalipse e aprende com a revelação que ele faz a respeito de Jesus, que as histórias finais encontram seu objetivo nele, mas também que as histórias finais fazem sentido porque ele nos dá sentido. É muito importante para a nossa própria história individual saber que a gente não simplesmente nasceu, cresceu, morreu e foi isso. A gente é um fruto do acaso. Nós somos fruto da colisão aleatória dos átomos que formam o universo, mas a nossa vida não faz sentido. Essa não é a história que a Bíblia apresenta e essa não é a história que o Apocalipse nos conta. A nossa história tem propósito e a nossa história tem sentido porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus nos levam para o momento da história em que Cristo revela por que nós fomos criados, para que nós fomos criados. E é isso que o Apocalipse 21 nos lembra e nos apresenta, ou também isso que o Apocalipse 21 nos mostra, é que a nossa vida faz sentido e nós estamos caminhando para algum lugar. Nós estamos caminhando para algum ponto da história com sentido e significado que justifica tudo aquilo que acontece conosco ao longo dos nossos 20, 30, 40, 80 anos de vida que temos nesse corpo e que será continuado na história da eternidade. Por isso eu vou chamar você para acompanhar a leitura de Apocalipse 21, dos versículos 1 até o 14. Diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles, ou o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Essa passagem de Apocalipse 21, dos versículos 1 até o 14, aparece como uma conclusão do livro de Apocalipse, e os capítulos 21 e 22 do Apocalipse aparecem como uma conclusão de toda a história que é apresentada na Bíblia, de todo o cânon do Novo Testamento, mas também da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento e do Novo Testamento como uma obra única. E quando a gente olha para o livro do Apocalipse em especial, a gente percebe que essa conclusão, que aparece nos 22 capítulos e nos 2 capítulos finais em especial,
são colocadas de uma maneira muito particular, porque o Apocalipse tem 404 versículos e 518 referências à Bíblia hebraica, ao nosso Antigo Testamento. E isso é muito interessante. Pense um pouco a respeito desses dois números, 404 versículos e 518 referências à Bíblia hebraica. É mais de uma referência e uma alusão ao Antigo Testamento por versículo. João fala mais com a linguagem do Antigo Testamento do que com qualquer outra forma de linguagem. É muito comum que em um único versículo a gente encontre 3 referências ao Antigo Testamento. É muito comum que ele fale tudo aquilo que ele tem a falar com símbolos e com a linguagem que já foi apresentada há muitos anos antes de João. Mas ele faz isso de uma forma muito peculiar e muito particular. Ele faz isso dando sentido a tudo aquilo que aparece e acontece a partir da pessoa de Jesus, faz todas essas referências ao Antigo Testamento, mas nunca cita diretamente um texto do Antigo Testamento. Ele nunca fala exatamente, ipsis literis, uma citação direta do que está em Êxodo. Ele nunca fala exatamente quais são as palavras de Isaías. Ele nunca cita diretamente, mas usa toda a simbologia, toda a história, todos os personagens que a gente encontra no Antigo Testamento. E é muito possível, é muito provável que todos os livros do Antigo Testamento encontrem alguma referência ou algumas referências no Apocalipse. Então, quando a gente olha para tudo isso que João constrói por meio do Apocalipse, a gente tem um aviso muito claro. É impossível entender o que está no último livro da Bíblia sem entender o que está nos outros 65 livros. É impossível você fazer qualquer interpretação coerente do livro do Apocalipse sem entender e entender bem, entender de forma coerente o que aparece nos outros 65 livros da Bíblia. E isso não só é importante para a linguagem, os símbolos, a maneira como João narra essa história, mas também porque João está contando um outro fato muito importante, nos apresentando um fato muito importante, que é todos os fios que foram utilizados para construir Gênesis, todas as histórias que se iniciaram no Jardim do Éden, no Egito, na travessia do deserto, na história do povo dentro de Canaã, na divisão do reino, no exílio, no retorno para sua terra, na história de Jesus, dos apóstolos, no começo da igreja, todos esses fios encontram o seu ponto de coerência aqui, no momento e no lugar que eu, João, enxerguei, ouvi e agora transmito para vocês. A nossa história só faz sentido pelas coisas que eu vi, ouvi e agora comunico a vocês. E João fala isso e faz isso com um ponto que ou de uma forma que é muito importante a gente perceber. O todo é mais do que a soma das partes. O que João apresenta é mais do que uma sequência de símbolos interessantes, é mais do que uma poesia muito profunda, é mais do que uma teologia muito densa e fundamental. É mais do que uma coletânea de fatos. O que João nos apresenta é uma imagem coerente. O todo é mais do que a soma das partes. Mas, ao mesmo tempo, o todo não subsiste sem as partes. Por isso, mais uma vez, é muito importante você saber como interpretar os símbolos do Apocalipse. A gente só tem condições de enxergar essa imagem e essa grande obra que João nos apresenta se a gente entender de que maneira ele usa cada um desses símbolos, de que maneira ele nos apresenta o significado de cada uma dessas coisas. E é claro que ninguém que tenha o mínimo de sobriedade na sua interpretação do Apocalipse pode dizer que entende com certeza tudo aquilo que aqui está escrito. Esse é um livro que guarda muitos mistérios, e não só porque é impossível estar absolutamente seguro da interpretação de cada um dos símbolos, mas porque é muito denso. Mesmo que a gente tenha bons motivos para acreditar no que a gente acredita, existe muito mais do que a gente pode digerir em 1, 2 ou 70 anos de estudo do livro do Apocalipse. É difícil, mas ainda assim nem tudo está perdido. Nem tudo é simplesmente o juízo subjetivo daquele que interpreta e atribui o significado que quer para cada um desses símbolos. Existem bons princípios, existem formas mais coerentes e outras menos coerentes de interpretar esse livro. Por exemplo, um dos pontos fundamentais é saber como cada um dos símbolos chegou no livro do Apocalipse, qual é a trajetória de cada uma dessas simbologias até o momento que João enxerga
João entende e João assimila o significado desse livro, desse símbolo que ele coloca no seu livro. Por exemplo, o tabernáculo que aparece, ou a tenda de Deus que aparece em Apocalipse 21:3, é pela primeira vez apresentado aqui no livro de Apocalipse? Não. Existe uma história muito longa do tabernáculo até chegar em Apocalipse, onde é que primeiramente ele é apresentado? Êxodo, quando Deus ordena para o povo que havia sido libertado do Egito que construísse um lugar para a sua habitação no meio do povo. Tabernáculo, tenda de Deus, aparece pela primeira vez em Êxodo. E essa é uma história muito longa, porque Deus vai continuar atravessando o deserto junto com o povo no tabernáculo, mas depois vem um templo, e depois o templo é destruído, e depois a glória de Deus volta a habitar na pessoa de Jesus, e depois a glória de Deus está sobre a igreja, e depois existe esse momento da consumação da presença de Deus no meio do seu povo em Apocalipse 21. É uma história muito longa para um único símbolo que aparece de forma muito objetiva em Apocalipse 21:3. Como é que você sabe se uma interpretação é coerente ou não? Essa interpretação faz justiça à história desse símbolo, até o momento que ele chegou aqui em Apocalipse? Outro exemplo, novos céus e nova terra. Apocalipse 21 é o primeiro a apresentar o símbolo dos novos céus? Não, isso aparece lá no profeta Isaías. Então, se a interpretação que a gente faz em novos céus, sobre o novos céus e nova terra é coerente com a história que a gente quer contar sobre o Apocalipse, mas não tem nada a ver com o livro de Isaías, com o profeta Isaías, que aparece muito antes do profeta João, então existe algo de errado com a nossa explicação. Todos os símbolos possuem uma história, uma trajetória até chegar no livro de Apocalipse. E Apocalipse 21 e 22 estão dentro de um bloco maior. São símbolos com história, mas também aquilo que a gente lê está dentro de uma história particular que existe na narrativa de João, que começa no capítulo 17. Do versículo 1 do capítulo 17 até os primeiros versículos do capítulo 22, então a gente tem aí 5 capítulos e meio, João está contando uma história em particular. Ele está desenhando um contraste entre duas cidades, Babilônia e Nova Jerusalém. Babilônia, a prostituta, e a Nova Jerusalém, a noiva. E quando a gente lê o capítulo 21, a gente precisa estar consciente disso. João não apenas está falando sobre a Nova Jerusalém, mas ele está apresentando a Nova Jerusalém em contraste com a prostituta que é a Babilônia. Mas uma pergunta muito legítima para a gente é por que ele apresenta a Babilônia? E aqui vão duas explicações ou dois fatos que são necessários para a nossa compreensão. Primeiro, as cidades da antiguidade tinham personalidade. As pessoas entendiam que a Babilônia tinha desejo próprio, tinha vontade, tinha caráter, tinha personalidade. Jerusalém era uma cidade com personalidade, era uma cidade com interesse próprio, com influência e com um poder particular. As cidades eram personificadas. Mas a Babilônia, em particular, falava de um império e de um reino que há muito tempo tinha sido destruído. Não era mais uma potência, não era mais relevante para o contexto político e econômico mundial, mas ainda assim aparece com grande relevância na narrativa do Apocalipse. Por quê? Porque Babilônia não é a cidade da Babilônia como a gente vê no Antigo Testamento, mas é um símbolo para falar de uma outra cidade, que é Roma. A grande cidade que demonstrava poder, influência, mas na perspectiva do Apocalipse que tinha uma grande influência de corrupção sobre as outras cidades e sobre todas as nações, era Roma. E quando a gente olha para a maneira como João trata Roma chamando de Babilônia, e não só chamando de Babilônia, mas chamando de Roma de a grande prostituta, a gente vê que João faz uma escolha consciente. Com o único símbolo, João destrona Roma, que era vista como uma grande cidade, e não só uma cidade, como uma mulher, e não só uma mulher, mas uma deusa a ser reverenciada, e com um único símbolo, chamando ela de grande prostituta, ele destrona Roma do seu trono de poder para se tornar o símbolo da vulgaridade. Ao chamar Roma de a Babilônia, a grande prostituta, ele destrona Roma do grande poder soberano e irresistível para ser o grande símbolo de vulgaridade e de corrupção da sua época.
Mas por que é que ele faz isso usando o símbolo da Babilônia? Porque João, ele recebe da parte de Deus uma revelação que é enxergar a realidade não como João percebia, não como seus contemporâneos percebiam a história, mas como o próprio Deus enxergava a história, as cidades, os reinos e as pessoas. Da perspectiva de Deus, Roma não era esse grande poder irresistível, soberano, que precisava e deveria ser reverenciado. Da perspectiva de Deus, Roma era aquilo que era vulgar, vergonhoso, corruptível e que logo iria passar, que era apenas um sopro, que em algum momento aquele poder seria revelado e aquele poder seria manifestado como algo muito pior do que dizia ser. Então, Deus faz isso, João faz isso, usando a referência à Babilônia, e ele faz isso mostrando uma equivalência entre a cidade da Babilônia e a cidade de Roma com um fato geográfico, com uma informação que qualquer pessoa da época poderia saber. Como é que a gente pode realmente ter certeza que Babilônia, em Apocalipse, é a cidade de Roma? Porque João nos fala isso em Apocalipse 17:9. A grande prostituta estava sentada sobre as 7 colinas. Na antiguidade, todo mundo sabia que a cidade que havia sido construída sobre e em torno das 7 colinas era Roma, a capital do império, a cidade mais importante da antiguidade. Então, ele está falando para a gente, Roma é Babilônia. E por que Babilônia? Porque Babilônia é o símbolo do exílio de Judá, é o símbolo do exílio do povo de Deus. O Império Babilônico foi o primeiro que em 587 a.C. havia destruído o reino de Judá, havia destruído a cidade de Jerusalém e havia destruído o templo. Então, era uma memória muito dolorosa, era uma memória muito difícil para o povo judeu lembrar da Babilônia e lembrar daquilo que a Babilônia significava para o povo de Deus. Significava exílio, significava paganismo, uma terra estranha, uma terra de dor e juízo divino. A Babilônia era uma lembrança para o povo de Deus, porque nós não mantivemos a nossa parte da aliança com Deus. Deus trouxe juízo sobre nós. Usar o termo Babilônia é evocar todas essas memórias. É trazer para a memória daquelas pessoas que Deus é um Deus que controla todas as nações, impérios pagãos e impérios que são fiéis àquilo que é o propósito de Deus e que Deus traz juízo sobre aquele que faz o que é mal aos seus olhos. Por isso, João está dizendo, Roma parece ser grande e irresistível. Parece ser impossível fazer frente àquilo que é o fascínio, àquilo que é a capacidade e o poder de Roma. Mas, na verdade, Roma é um império que vai passar. É um império completamente desprovido de autenticidade e de autoridade. Aquilo que João nos apresenta é que Roma não é quem ela diz ser. Mas se por um lado a Babilônia é a cidade de Roma que poderia ser identificada como uma cidade terrena, a Nova Jerusalém não poderia ser vista simplesmente como a Jerusalém terrena. E não se engane, a Jerusalém terrena é uma das cidades ou a cidade mais importante dentro da trajetória da história da salvação, dentro da história bíblica. É impossível a gente falar muito pouco ou minimizar a relevância da história da cidade de Jerusalém para tudo aquilo que a gente lê na Bíblia hebraica e também no Novo Testamento. Mas é muito evidente que no livro de Apocalipse, a Nova Jerusalém não é a mesma coisa que a Jerusalém terrena. A gente percebe que existe aqui um símbolo que o autor utiliza para falar mais do que uma cidade que poderia ser identificada na época que João escreve esse livro. A Nova Jerusalém, na maioria das interpretações, é vista como um símbolo para o povo de Deus. É o que o texto de Apocalipse 21 também nos apresenta como sendo a noiva do Cordeiro. E existem boas razões para a gente acreditar que a Nova Jerusalém é um símbolo para a igreja, é um símbolo para o povo de Deus. Como é que a gente sabe disso? Apocalipse 19 e Apocalipse 21. Ainda mais em Apocalipse 19, a gente vê que o texto de Apocalipse traz uma equivalência entre o povo de Deus e a noiva do Cordeiro, que aparece como sendo equivalente à Nova Jerusalém em Apocalipse 21, como aquela que vai
chegaram ao momento de se casar com seu senhor. Por isso o símbolo das bodas do cordeiro, um símbolo para a festividade do casamento, da união entre a igreja e Jesus. Mas, quando a gente olha com um pouquinho mais de cuidado o texto de Apocalipse 21, a gente vai perceber que é mais do que isso. A noiva do Cordeiro, a Nova Jerusalém, não só é um símbolo para a igreja, mas também é um símbolo que aponta para um lugar. Por quê? Quando a gente lê o texto de Apocalipse 21, do 5 até o começo do capítulo 22, João traz uma descrição muito detalhada de um espaço, um lugar que tem um trono, que tem rio, um lugar que tem espaços diferentes, que tem a árvore da vida, que habitam ali pessoas, que tem portas, que tem fundamento, que tem pedras preciosas. E é muito difícil a gente acreditar que toda essa descrição de um lugar, de um ambiente, de um espaço, são características para a Igreja de Cristo. São, na verdade, símbolos para falar do caráter do povo de Deus. Seria muito forçoso acreditar que toda essa descrição do lugar, na verdade, é uma descrição de caráter. Não. A Nova Jerusalém também é o lugar. Como é que pode, então, um símbolo ter mais de uma interpretação? Porque me parece que isso é válido não só para a Nova Jerusalém, mas para toda a linguagem que João utiliza, essa linguagem simbólica no livro de Apocalipse. Um símbolo, uma interpretação, mas várias faces. Um símbolo pode apontar para mais de um aspecto da realidade. A Nova Jerusalém é um povo, com certeza, Apocalipse 19 deixa isso muito claro. A Nova Jerusalém é um lugar, e a Nova Jerusalém também é uma nova relação com Deus, é o que aparece em Apocalipse 21:3. A tenda de Deus está entre os homens, é o símbolo de que agora há uma habitação comum entre Deus e a humanidade. Um símbolo, mas três faces. Um povo, um lugar e uma nova relação. E essa percepção que a Nova Jerusalém é também um espaço, um lugar, é muito importante para a nossa conversa de hoje e é muito importante para esse contraste que a gente está tratando entre a noiva, a Nova Jerusalém, e a prostituta, a Babilônia. Por quê? Porque Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. E o livro de Apocalipse, muito provavelmente, é escrito no começo dos anos 90. 20 e poucos anos após a destruição de Jerusalém. E Jerusalém, por muito tempo, por muitos séculos, foi o lugar da identidade do povo de Deus. A cidade santa, construída sobre o Monte Sião, mas também a cidade onde está o templo, a habitação de Deus. Mas essa cidade agora foi destruída. Esse templo já não existe mais. Se a sua identidade era dependente de uma cidade, se a sua identidade dependia da existência e subsistência de um templo, acabou. Para onde é que vai a sua identidade? Não existe mais cidade, não existe mais templo. Essas pessoas não podiam mais habitar Jerusalém porque Jerusalém não existia como tal, era entulho. Mas essas pessoas também não podiam habitar a Babilônia, porque era uma exigência cristã que aquelas pessoas não habitassem na Babilônia e não do ponto de vista geográfico. O problema não era que existissem cristãos ou existissem judeus na cidade de Roma. O problema era simbólico, era habitar a Babilônia do ponto de vista da convicção, da fé. O problema era não que você estivesse dentro da Babilônia, mas que a Babilônia estivesse dentro de você. Aquelas pessoas eram conclamadas. A exigência cristã é que elas não poderiam se relacionar com Roma como todos os outros povos se relacionavam. E essa era uma exigência muito difícil. E ainda assim era um ponto de exigência e de uma exigência intransigente da parte dos apóstolos. Paulo fala isso com muita clareza. João apresenta isso com muita clareza. Vocês não podem habitar Roma como todos os outros habitam. Porque ser um cidadão romano naquela época, ser plenamente um cidadão romano, significava que você era um cidadão que participava da adoração ao imperador. Significava que você participava das festividades romanas com imoralidade sexual. Significava que você participava dos rituais com comidas oferecidas aos ídolos. E Paulo fala, não é possível que vocês participem dessas coisas e acredite que está tudo bem. As obras que antes caracterizavam uma vida determinada pela carne já não pode mais ser
a marca daquele que vive pelo Espírito. João está falando que aquele que habita a Nova Jerusalém não pode também habitar ao mesmo tempo na Babilônia. Não é possível servir a dois senhores. E essa é uma exigência muito dura, porque para aquelas pessoas participar de todos esses rituais da adoração ao imperador e ser um cidadão romano no sentido da vida pública romana, com todas essas implicações, não era uma série de comodidades, não era simplesmente conveniência, era a fonte da identidade daquelas pessoas. O que João está falando, que os outros apóstolos apresentaram para os cristãos do primeiro século é: vocês não podem ser cidadãos romanos com a sua fonte de identidade nessas práticas, nesses símbolos, dentro da Babilônia. Vocês precisam buscar a identidade de vocês em outro lugar. E aí está o problema, que a gente já não pode mais habitar a Jerusalém, que foi destruída, e a gente não pode habitar a Babilônia, o grande símbolo de poder e de fascínio daquela época. Então, onde é que a gente vai habitar? De onde é que a gente vai tirar a nossa identidade? Em que cidade nós moramos e encontramos a fonte da nossa identidade? E aqui João opera um grande feito. É muito possível que você considere a imaginação como algo pouco importante e particular para as histórias que as crianças gostam de ouvir, que a gente gosta de assistir em algumas séries, mas que não tem grande relevância para a nossa vida de fé, para a nossa jornada espiritual. E isso não é verdade. A imaginação é uma das coisas mais importantes que você tem que zelar, nutrir e cuidar na sua relação com Deus. Einstein, que não era exatamente um cristão, reconheceu o poder da imaginação em um outro contexto, é verdade, mas também como uma capacidade e uma necessidade fundamental do ser humano. Ele chegou a afirmar que a imaginação era mais importante do que o conhecimento. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. E João tem consciência disso. João sabe que a gente interpreta o mundo por meio de símbolos. Não sei se você já percebeu isso, mas nós interpretamos o mundo por meio de símbolos. Quer ver? Quando alguém diz assim: olha, João, ele está bem de vida. O que a gente quer dizer com isso? João está bem de vida. A gente quer dizer que João está com dinheiro. João tem dinheiro para gastar, para emprestar, tem dinheiro que lhe dá uma condição muito melhor do que talvez uma pessoa em dificuldade teria. Mas isso é um símbolo, porque João pode estar com a família destruída, pode estar mergulhado em depressão, pode ter todo tipo de sofrimento, mas se ele tem dinheiro, João está bem de vida. O que isso quer dizer? Que dinheiro é o sinal do sucesso, é o sinal do bem-estar. Dinheiro é o sinal da estabilidade dentro da nossa sociedade. Por que um jogador, quando faz um gol, beija o escudo do seu time? Porque naquele momento e com aquele ato, ele está declarando sua lealdade para uma grande quantidade de torcedores, está declarando a sua lealdade com a identidade daquele clube. Por que o carro e a casa, em especial dentro da sociedade brasileira, são tão importantes? Porque o carro e a casa são mais do que a funcionalidade, é mais do que a capacidade de se locomover e ter um lugar para habitar. É o sinal de que você foi bem sucedido na vida, é o sinal que você chegou lá. Você comprou seu carro, você pagou sua casa e por isso existe um símbolo de sucesso associados ao carro e à casa. Ou seja, a gente atribui para a realidade significado maior do que a funcionalidade. A gente interpreta as pessoas e as coisas ao nosso redor por meio dos símbolos. O símbolo tem significado e o símbolo interpreta a realidade. E João sabe disso como ninguém. João sabe que o poder de Roma é mais do que o poder dos seus exércitos. Roma tem poder e exerce fascínio sobre as pessoas, não só porque ele tinha os exércitos mais poderosos e as campanhas militares mais bem-sucedidas. Roma tinha a grandeza da construção. Roma tinha a grandeza dos espetáculos, da cultura, da comida, do poder. Roma sabia que não adiantava apenas dominar o povo. Era necessário conquistar o coração do povo. E Roma era muito bem sucedida nisso. Ela entrava não simplesmente no território, mas na mente das pessoas. As pessoas eram conquistadas no seu corpo, mas também na sua imaginação.
E João entra nessa batalha. João nunca pega em uma espada, mas João sabe que existe a batalha da imaginação que precisa ser travada e precisa ser vencida. E ele faz isso por meio das histórias, e ele faz isso por meio dos símbolos que ele utiliza no Apocalipse. Claro que ele faz isso não simplesmente do seu gênio, ele faz isso porque ele recebe essa revelação. Mas ele faz isso com tanta arte, com tanta poesia, com tanta teologia, com tanta consciência que a gente sabe que João está travando uma batalha e que ele tem clareza que é contra um inimigo muito poderoso. Ele sabe que nós precisamos compreender que nós já somos habitantes da Nova Jerusalém. E ele vê o mundo a partir da Nova Jerusalém como um mundo completamente diferente. Ele está chamando os seus ouvintes e os seus leitores para fazer a seguinte reflexão: se essa Nova Jerusalém existe, e nós cremos que ela existe e que ela irá prevalecer, se o nosso nome está no livro da vida e é essa Nova Jerusalém que vai durar eternamente, então todas essas outras cidades, todos esses outros impérios precisam ser vistos de uma outra maneira. A Nova Jerusalém muda todas as coisas. Se Roma não é quem ela diz ser, se os impérios do nosso tempo e do nosso mundo não vão prevalecer pelo tempo que parece que vão prevalecer, se o seu poder é na verdade uma imitação do poder do reino de Deus, então toda a nossa realidade precisa ser reinterpretada porque existe a Nova Jerusalém. Porque o Cordeiro vai prevalecer contra todos os poderes que se opõem ao seu reino e ao seu domínio. A Nova Jerusalém precisa transformar a maneira como você enxerga e você interpreta a realidade hoje, o presente. A Nova Jerusalém não é só uma realidade do futuro. Não é apenas uma coisa que tem relevância quando a gente morrer. É algo que tem relevância hoje. E por isso João está recriando na cabeça e no coração daquelas pessoas o mundo inteiro. Você habita no mesmo lugar, você se relaciona com as mesmas pessoas, mas você interpreta a realidade de uma forma completamente nova. Você entende as coisas de uma maneira completamente diferente. João está recriando o mundo por meio dos símbolos no coração e na mente daquelas pessoas, a fim de que a resposta daquelas pessoas ao mundo e aos símbolos seja completamente diferente. Porque se o coração é transformado, se as convicções são transformadas, a resposta à realidade também é transformada. A atitude, a maneira como você se coloca diante do mundo é completamente diferente. Então João sabe que aquelas pessoas precisavam ter o seu coração, a sua mente, a fim de que a sua resposta ao mundo fosse outra, e para isso eles precisavam de uma alternativa. Roma não é o que diz ser. Roma era uma realidade histórica. Roma era um império muito palpável e muito presente na vida daquelas pessoas, mas Roma não continuaria de pé para sempre. O seu fascínio ruiu. Séculos passaram, o Império Romano se desfez, ele foi destruído, mas a gente precisa ser muito realista. O poder de Roma continua hoje. A Babilônia caiu, mas a Babilônia é Roma. Roma caiu, mas Roma continua de pé hoje. O mesmo fascínio e poder e corrupção que a forma como Roma se estabeleceu realizou na antiguidade, continua exercendo poder, fascínio e desejo nos nossos corações hoje. Nós podemos habitar Babilônia tanto quanto os babilônios habitaram no seu império há 2.600 anos atrás. Nós podemos habitar Roma tanto quanto os romanos habitaram há 2.000 anos atrás. Os impérios caíram, mas esse poder continua presente. E se nós precisamos de uma alternativa, João sabe que a gente precisa de algo muito melhor. Não só algo diferente, mas algo muito superior. Se Roma era cheio de poder, de fascínio, de cultura, de grandeza, ele sabe que o lugar para onde nós vamos precisa ser ainda mais poderoso, ainda mais fascinante, ainda mais intenso, ainda mais cheio de vida. E qual é a alternativa que João nos apresenta? A Nova Jerusalém. João sabe que não adianta dizer para aquelas pessoas não pense, não coma, não faça, não vá. É preciso que algo melhor esteja na nossa imaginação e no nosso coração. E de que maneira ele nos apresenta essa Nova Jerusalém? De que maneira ele nos convence que é muito melhor ser habitante da Nova Jerusalém do que da Babilônia? Por meio dos contrastes.
João claramente nos apresenta a Babilônia, a prostituta, e Nova Jerusalém, a noiva, como duas realidades fortemente contrastantes. São antagônicas, são completamente diferentes. E você precisa fazer uma escolha. Qual é a cidade que você habita? A Babilônia, ela subsiste por meio do sangue dos santos. A grande prostituta bebe no cálice o sangue dos santos, e isso parece ser a maneira pela qual ela consegue subsistir como um grande império poderoso na antiguidade. Por outro lado, a Nova Jerusalém é o lugar onde os assassinos não estão presentes. Todas as nações da terra se prostituíram com a Babilônia, com essa grande prostituta. E o que é que isso significa? Todas as nações decidiram aceitar a exigência de Roma de participar dos seus cultos idólatras. A Nova Jerusalém é um lugar onde os idólatras não podem entrar. A Babilônia é o lugar onde as nações sustentam o poder da capital do império. A Babilônia é um lugar que subsiste pela exploração daqueles que são vulneráveis. Roma é rica às custas da pobreza do resto do império. A Nova Jerusalém não é o lugar onde as nações são exploradas, mas é o lugar onde as nações encontram a sua cura. A árvore da vida estava na Nova Jerusalém, frutificava todos os meses do ano para que o seu fruto produzisse a cura das nações. Contraste: Nova Jerusalém e Babilônia são duas coisas completamente diferentes. E aquilo que João está fazendo é afirmar para aquelas pessoas que a Babilônia parece ser o poder universal, parece ser aquilo que não pode ser derrotado, mas na verdade a Babilônia não vai durar. A Babilônia não é uma realidade que vai durar para sempre. O poder sem autenticidade da Babilônia é o poder que vai ser substituído pelo reino de Deus. E preste atenção nisso, a Nova Jerusalém não é uma realidade que nós podemos estabelecer. Essa não é uma cidade que a gente puxa dos céus, mas é uma cidade que desce dos céus. A Nova Jerusalém vai chegar na forma e no tempo que Deus determinar. Nós não podemos tornar isso uma realidade conforme o nosso esforço, conforme a nossa vontade. Mas uma vez que essa cidade desce dos céus, uma vez que esse reino é plenamente estabelecido, nenhum outro reino poderá ameaçar o domínio do reino de Deus. Uma vez que chegar esse tempo, onde não haverá mais morte, choro, dor e sofrimento, esse reino irá durar eternamente. Esse é o poder absoluto. Esse é o poder que de fato é soberano. O resto é imitação. O resto é caricatura. O resto é engano. A Babilônia, Roma e todo o fascínio que nós temos ao nosso redor desse poder que corrompe e que se opõe à presença de Deus, tudo isso vai passar. É efêmero. Não tem subsistência, não tem capacidade de durar eternamente. Se não tem capacidade de durar eternamente, não faz sentido habitar nesse lugar. Não faz sentido habitar na Babilônia. Apocalipse 21 e 22 nos apresentam esse grande esforço de João, e esse esforço bem sucedido que tem feito a mesma coisa há 2000 anos, de tirar o povo que mora e habita hoje na Babilônia e transportar, conduzir esse povo até a Nova Jerusalém. E é muito interessante que no fechamento dessa história que ele conta, dessa visão que ele relata e dessa peregrinação que ele lidera a esse povo, nos 2 últimos capítulos de Apocalipse a gente encontre tantos ecos de um outro texto, de uma outra passagem que é muito importante para todo o povo de Deus, que é Gênesis capítulos 1 e 2. Os 2 últimos capítulos da Bíblia têm muitos ecos e muitas referências aos 2 primeiros capítulos da Bíblia. Não sei se você já parou para notar como nos últimos 2 capítulos a gente tem vários símbolos que a gente vê na narrativa do Jardim do Éden. Na Nova Jerusalém tem a árvore da vida. Na Nova Jerusalém tem os rios que a princípio cortavam o Jardim do Éden. Na Nova Jerusalém a gente encontra uma cidade, é verdade, e no primeiro capítulo e no segundo capítulo da Bíblia a gente tem um jardim, mas essa é uma cidade, a Nova Jerusalém, com todas as características de um jardim. É uma cidade, mas parece ser uma cidade-jardim. É uma cidade-jardim-templo.
Não existe ali templo, mas quando a gente olha com um pouquinho de cuidado para a descrição da Nova Jerusalém, parece que toda a Nova Jerusalém é um templo. Então a gente tem um fim que retoma vários elementos do começo. A gente tem a narrativa do final, nos lembrando de várias características que existem no começo. E por isso, para a gente ir caminhando para o final dessa reflexão, eu tenho uma pergunta para você. Se Adão e Eva não tivessem pecado, se os filhos de Adão e Eva não tivessem pecado, se os netos de Adão e Eva e todas as gerações seguintes não tivessem pecado, seria tudo igual o tempo todo? Se Gênesis 3 não tivesse acontecido, o pecado não tivesse entrado no mundo pelo ato de Adão e Eva de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, tudo seria igual ao que a gente vê relatado em Gênesis 1 e 2? Pausa aí o vídeo, pensa um pouquinho sobre essa pergunta e mais tarde você volta para assistir o final dessa reflexão. Mas pensando sobre a resposta que a gente dá, é claro que é preciso ter humildade para saber que nós estamos aqui em um território que exige humildade, várias vozes, reflexões diferentes para complementar nossa compreensão das coisas. Me parece que Gênesis 1 e 2 não é o fim da história. Mesmo que o pecado não tivesse entrado no mundo, em Gênesis capítulo 3, as coisas não permaneceriam exatamente como elas acontecem em Gênesis 1 e 2. Existe muita coisa que Deus planejava para a sua criação, além daquele estado inicial que Adão e Eva se encontravam no Jardim do Éden. Por quê? Gênesis 1 e 2 nos relata a criação de todas as coisas, mas a maneira como o Gênesis relata tudo é uma forma muito particular da antiguidade de como, no mundo antigo, um templo deveria ser construído. Então Deus constrói todo o universo quase como se ele estivesse construindo um templo. Os 3 primeiros dias, Deus constrói todos os espaços que deveriam ser habitados. Nos 3 últimos dias da criação, ele cria aquilo que deveria preencher esses espaços, as aves do céu, os animais do mar, os animais da terra e, por último, homem e mulher. Na antiguidade, quando se criava um templo, a última coisa que se fazia deveria ser colocar a imagem daquele Deus que deveria ser adorado naquele templo. E o que é que Deus faz? Quando ele termina um templo, ele faz uma imagem de si mesmo e coloca naquele templo? Não e sim. Não porque a gente não tem uma escultura da face de Deus dentro da criação, mas Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então a única imagem autorizada de Deus, a única forma de você enxergar a face de Deus que o próprio Deus permite você enxergar é a face do seu próximo. Deus constrói um templo, essa criação, e no final coloca a sua imagem dentro desse templo. Não porque nós devemos ser adorados, mas porque nós refletimos para o restante da criação a face de Deus e porque nós conduzimos a Deus o louvor de toda a criação. Então Deus constrói toda a criação como um grande templo. Mas quando Deus vai ordenar a construção de um templo, tabernáculo, tenda de Deus, Êxodo, ele faz como se ele estivesse criando novamente um cosmos inteiro. Porque quando ele ordena que o lugar santo seja construído, existe ali a menorá. E a menorá é um símbolo, aquele candelabro de 7 velas é um símbolo para as estrelas do firmamento. A menorá também é um símbolo para a árvore da vida que a gente encontra em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, a narrativa da criação e depois do pecado. A gente encontra dentro das cortinas que está no lugar santo aquilo que deve ser bordado como os frutos da terra. Os frutos da árvore que, no princípio, eram os frutos que permitiam que os animais sobrevivessem, que os seres humanos fossem alimentados. A gente tem toda a simbologia da natureza também costurada nas cortinas do lugar santo. No lado de fora do lugar santo, no pátio, estavam as bacias onde as pessoas deveriam lavar suas mãos e esculpido em prata estavam os animais. Então, claramente, o templo de Jerusalém, o tabernáculo do deserto, trazia toda a simbologia do universo. É como se o templo fosse um microcosmos. É como se Deus, ao ordenar que o templo fosse construído, ele estivesse ordenando que um pequeno cosmos, feito para que ele habitasse dentro daquela pequena representação da sua criação, fosse a criação inteira resumida em um lugar, em um ponto do espaço.
E aí a gente percebe que a analogia é inevitável. O templo é um microcosmos e o cosmos, o universo, é um macrotemplo. O cosmos é um templo gigante. Desde o começo da criação, Deus fez a história e Deus fez o espaço com telos, com enredo, com objetivo. Qual é o objetivo de toda essa criação? Ele fez o mundo e ele fez o cosmos para ser um templo em que ele habitasse. Deus construiu todas essas coisas não só para que eu e você pudéssemos habitar aqui, mas ele fez todo esse cosmos porque ele quer habitar dentro dessa criação. E ele quer habitar não sozinho, não apenas com os outros animais, mas comigo e com você. Por isso que o fim da história, Apocalipse 21 até Apocalipse 22, nos traz a finalidade, o ponto final desse enredo. Por que tudo isso foi construído? Qual é o sentido de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todos os livros da Bíblia, toda a história da humanidade, todas as histórias individuais, para que nós pudéssemos chegar a esse ponto. A tenda de Deus está entre os homens. Deus habitará entre nós, Ele estará conosco, Ele será o nosso Deus e nós seremos os povos dele. Deus criou todas essas coisas não porque no fim das contas Ele vai destruir toda essa criação e nos levar para o céu para habitar numa realidade imaterial, para habitar em cima das nuvens tocando harpa e cantando as mesmas músicas para sempre e sempre, amém. Não, o que a gente vê em Apocalipse 21 existe novos céus e nova terra. Deus veio recriar e veio restaurar todas as coisas. Nós seremos mais do que somos hoje, mas dizer que nós somos mais não é dizer que nós somos também menos. Deus não vai deixar de fazer a gente como seres materiais para se tornar seres imateriais. Seremos corpo e espírito. Essas coisas que Deus fez, rios, montanhas, essa bela criação, os animais do céu, os animais do mar, o planeta, as galáxias, as estrelas, os buracos negros, toda a exuberância e o poder dessa criação será muito mais do que é hoje. Mas Deus não vai jogar tudo isso na lata do lixo para que a sua vontade seja feita. A sua vontade é que nós habitemos com Ele nessa nova criação. A antiga criação restaurada, uma nova ordem. Tudo se fez novo. E por isso, o meu chamado a você hoje é: a sua missão, a minha missão, a missão do povo de Deus é anunciar e manifestar essa nova criação. É mostrar que existe o renovo de vida. É mostrar que existe perdão e é mostrar que todas as coisas estão sendo feitas novas porque Deus está estabelecendo esses novos céus e essa nova terra. Deus virá habitar no meio do seu povo e não existirá mais dor, não existirá mais sofrimento, não existirá mais choro. Por isso a nossa missão no tempo presente é habitar a Nova Jerusalém. Saia da Babilônia. Caiu. A Babilônia caiu. Esses reinos vão passar. O seu coração e o seu corpo precisam habitar a Nova Jerusalém hoje como fonte de salvação e de esperança para o mundo que nós habitamos. Campanha IBNU, Espaço Sagrado. Mas o que é o sagrado, o que é o espaço? O nosso espaço IBNU quer se tornar um espaço caprichado e ampliado para abençoar o que é mais sagrado, que são as pessoas que Deus ama. E por isso nós estamos numa campanha com o objetivo de termos um total de R$500 mil para ampliar e para tornar o nosso espaço um lugar de bênção para as pessoas que nos visitam, os projetos que nós acolhemos, os nossos filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens, para que toda aquela área que nós usamos toda semana para ampliar o reino de Deus se torne um canal de bênção maior. Então, participe conosco, envie a sua oferta, a sua contribuição, o seu investimento no reino de Deus, nesse espaço sagrado, espaço ampliado e caprichado para aquilo que é mais sagrado.
Talvez uma das coisas mais curiosas e surpreendentes que existe na nossa caminhada de fé é que Deus de fato não precisa de nada. E você pode imaginar, mas como é que eu, pegando o meu dinheiro, o sujo dinheiro desse mundo, vou ajudar a Deus? Com certeza a gente não vai ajudar Deus, Deus não precisa do dinheiro de ninguém, e certamente ninguém deve imaginar, olha, eu vou dar algum dinheiro, alguma contribuição para ver se Deus me ajuda. Isso não funciona dessa maneira. A questão é diferente. Pessoas que são atingidas pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pelo Evangelho, e mudam a sua caminhada, têm desejo de fazer com que o Evangelho seja ouvido, a palavra seja ensinada, as pessoas necessitadas sejam acudidas, as pessoas doentes sejam amparadas, as pessoas nos projetos missionários e humanitários continuem a servir com o Evangelho. Então, não é que a gente faz qualquer coisa para dar para Deus, mas o amor de Deus mexe com a gente para a gente servir as pessoas que estão sendo abençoadas pela mensagem, pelo poder do reino de Deus. Por isso a gente convida você, se for do fundo do seu coração, se for com alegria, se for algo que envolve o seu dízimo, oferta, contribuição, doação, que você faça isso livremente. A IBNU é uma comunidade séria, uma comunidade responsável e que aplica esses recursos naquilo que realmente faz diferença e é importante. Então nós agradecemos a sua contribuição, a sua parceria para que a gente faça com que essa mensagem se torne realidade prática e abençoe as pessoas na lida do dia a dia. Deus seja louvado, nós agradecemos ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por ter participado de mais uma celebração da IBNU. Compartilhe o link com seus amigos, sua família e siga-nos nas nossas redes sociais. Como a chuva traz a prova do teu cuidado, te sinto aqui. Como o vento faz me lembrar o teu toque, envolve-me. Gota no oceano, sou eu em tuas mãos. Minha visão é limitada, quero tua direção. Quero tua direção, pra saber qual é o caminho, pra iluminar meus passos. Tua palavra é o que me guia. Jesus, brilho do farol, a estrela da manhã, minha razão pra prosseguir quando eu não vejo o chão. Reflete em mim
cada dia o meu coração. Brilho do farol, a estrela da manhã, minha razão pra prosseguir quando eu não vejo o chão. Reflete em mim tua luz, expulsa a escuridão. Eu quero te fazer feliz, sendo um espelho teu. Envolve-me e faz transparecer a minha decisão de ter Jesus vivendo no meu coração. Mesmo que o mundo desmorone ou que tudo me vá mal, eu quero te honrar e resplandecer. A estrela da manhã, minha razão pra prosseguir quando eu não vejo o chão. Reflete em mim tua luz, expulsa a escuridão. Eu quero te fazer feliz, sendo um espelho teu. Oh, eu quero te fazer feliz, sendo um espelho teu. Envolve-me, oh, envolve-me, envolve-me, Senhor.